A República da Finlandia, unha vasta nación nórdica coberta de florestas, localizada na Península Escandinava, conquistou unha reputación global que oscila entre o idealismo e o enigma, repetidamente eleita o país máis feliz do mundo pelo Relatorio Mundial da Felicidade das Nações Unidas. A Finlandia é un modelo de bem-estar social, igualdade e confianza cívica. No entanto, súa imaxen é frecuentemente simplificada en exceso por clixés sobre seu clima frío, lagos infinitos e notoria reserva social. O que realmente define a vida lá é unha complexa mistura de hipermodernidade, un profundo respeito pela natureza e unha tradición surpreendente e libertadora de liberdade corporal, exemplificada pelo costume de andar nu no ambiente sagrado da sauna. Curta, inscrévase e compartille. Vamos comezar. A Finlandia, con unha populación de aproximadamente 5,5 millóns de habitantes, abrange 338.000 km², o que a torna unha das nações menos densamente poboadas da Europa. Seu territorio é un mosaico de 188.000 lagos e vastas extensões de floresta boreal, que cobrem cerca de 75% de súas terras. Esa geografía inhóspita forjou unha cultura de sisu, un conceito intraducível que engloba determinación estoica, perseveranza indomável e coraxen obstinada diante da adversidade. A esencia da felicidade finlandesa non reside na riqueza material, mas nos pilares do seu estado de bem-estar social e da súa sociedade igualitaria. 1. Confianza cívica e baixa corrupción. A Finlandia figura consistentemente entre os países con os menores níveis de corrupción do mundo. A confianza nas instituições públicas, o governo, a polícia e o sistema de saúde é excepcionalmente alta. Essa confiança reduz o estresse diário dos cidadãos, pois eles podem contar com o funcionamento justo e eficiente do sistema. 2. O estado de bem-estar social universal. A base da felicidade reside na segurança. A Finlândia garante assistência médica universal e gratuita, ou altamente subsidiada, educação gratuita desde a pré-escola até a universidade, incluindo estudos de doutorado, e um sistema robusto de seguridade social que cobre desemprego, doença e licença parental. Uma de suas políticas mais famosas é a Caixa Maternidade, que o governo fornece a todos os novos pais, um pacote repleto de roupas e itens essenciais para o bebê. Essa ferramenta de igualdade garante que todas as crianças tenham um começo de vida equitativo, independentemente de sua origem social. 3. Gênero e igualdade social. A Finlândia foi pioneira na concessão de direitos políticos às mulheres, sendo o primeiro país europeu a conceder o direito de voto às mulheres em 1906. O país continua a manter uma das menores disparidades salariais entre homens e mulheres do mundo e tem consistentemente tido mulheres jovens em posições de liderança política. Essa igualdade sistêmica contribui para uma sociedade mais justa e, portanto, mais feliz. O enigma cultural que cativou o mundo é a justa posição da reserva social finlandesa com sua notória liberdade corporal, ou nudismo social. O clichê do finlandês quieto e reservado coexiste como uma cultura de nudez que é inteiramente asexual e profundamente ritualística. A sauna, o templo da vida finlandesa. A sauna não é um luxo, é uma necessidade cultural. Estima-se que existam mais de 3 milhões de saunas na Finlândia, o que significa que há mais saunas do que carros. A pessoa média usa uma pelo menos uma vez por semana. A vida na Finlândia é compreendida através desse ritual. 1. Nudez essencial. A sauna tradicional e adequada é frequentada sem roupas. Usar traje de baño é considerado anti-higiênico, pois o calor retém a sujeira e os resíduos químicos das roupas de lycra na pele. A nudez é um grande equalizador social. Na sauna, hierarquias de trabalho, status social e diferenzas de riqueza se dissolvem. A nudez é, portanto, um ato de sinceridade radical e confiança cívica. 2. A regra do silêncio. Ao contrário da percepção de andar nu por aí, a nudez na Finlândia ocorre em um contexto muito específico. A sauna, o vestiário e a breve, porém necessária, caminhada até um corpo d'água ou uma área de resfriamento. A nudez não se estende a espaços públicos, mas no contexto da sauna, onde homens e mulheres geralmente ficam separados, a menos que sejam famílias ou casais, a nudez é obrigatória e normalizada. Além disso, a atmosfera da sauna costuma ser de silêncio contemplativo. As pessoas vão lá para relaxar, meditar e aliviar o estresse, não para participar de conversas animadas. Esse silêncio reforça a natureza ritualística e pessoal da experiência. 3. O loili e o vasta. A experiência central é o loili, o vapor criado ao derramar água sobre as pedras quentes. É a alma da sauna. Outro elemento é o vasta ou vihta, um feixe de ramos frescos de bétula usado para bater suavemente na pele, estimulando a circulação e liberando o aroma das folhas. É um ato de purificação e conexão com a floresta. 4. Caminhar nu no inverno. O ato de caminhar nu se manifesta de forma mais dramática no contraste térmico. Depois de atingir temperaturas acima de 80 a 100 graus Celsius dentro da sauna, é costume entre os finlandeses sair e pular em um lago congelado, rolar na neve ou simplesmente ficar ao ar livre no frio.
Esa práctica, que se acredita fortalecer o sistema inmunolóxico, é o ápice do sisu e da liberdade corporal. O corpo nu, brevemente exposto a temperaturas abaixo de zero, é uma manifestação de harmonia com a natureza selvagem, não de provocação social. Educação de elite, o segredo para o sucesso. O sistema educacional finlandês é um modelo global de excelência, apesar de seus métodos não convencionais. A filosofia subjacente é que um aluno feliz e bem descansado é um aluno que aprende melhor. 1. Menos é mais. O sucesso da Finlândia nos testes PISA baseia-se na confiança nos professores e na baixa carga horária escolar. As crianças começam a escolarização formal relativamente tarde, aos 7 anos. Elas têm menos tarefas de casa e menos provas padronizadas do que na maioria dos países ocidentais. Isso reduz o estresse e permite que as crianças desenvolvam a criatividade e se dediquem a brincadeiras livres, consideradas ferramentas essenciais para o desenvolvimento. 2. Excelência no ensino. Ser professor na Finlândia é uma profissão de alto prestígio, acessível apenas aos 10% melhores graduados. Todos os professores devem possuir mestrado e têm significativa autonomia profissional para elaborar seus próprios currículos e métodos de ensino, adaptados aos seus alunos. 3. A escola como equalizadora. Não existem escolas particulares de elite. Todas as escolas, sejam rurais ou urbanas, são financiadas publicamente e mantêm um padrão consistentemente elevado. Essa uniformidade garante igualdade de oportunidades e a ausência de um sistema educacional de duas classes, reforçando a coesão social. Curta, inscreva-se e compartilhe. A natureza radical, o direito de acesso público. A profunda ligação dos finlandeses com o seu ambiente está codificada na lei através do Jokamiehen Oikeus, ou direito de acesso público. Este é um conceito jurídico que parece incrivelmente radical para os estrangeiros. 1. Liberdade de movimento. Permite que qualquer pessoa caminhe, esqui, ande de bicicleta ou acampe temporariamente em qualquer terreno, seja ele privado ou público, sem precisar pedir permissão, desde que não danifique a natureza nem perturbe o proprietário. 2. Colheita e uso. O direito permite que qualquer pessoa colete frutos silvestres, cogumelos e flores silvestres, especialmente mirtilos e cantarelos, em qualquer lugar. Essa liberdade de colher da floresta não é um passatempo. É uma atividade cultural e econômica vital e um ato de conexão ancestral com a floresta. 3. Responsabilidade cívica. O direito vem acompanhado de uma responsabilidade inescapável, não deixar vestígios. A lei proíbe danos à propriedade privada, perturbação da vida selvagem e, estritamente falando, o descarte de lixo. O equilíbrio entre pleno acesso e plena responsabilidade é um microcosmo do contrato social finlandês. A luta silenciosa, escuridão e melancolia. Apesar de sua reputação de felicidade, a vida na Finlândia não é isenta de desafios, muitos deles relacionados ao seu clima e história. 1. A escuridão do caos. O inverno traz consigo o caos, noite polar, especialmente na região norte da Lapônia. Durante semanas ou meses, o sol não nasce acima do horizonte. Essa escuridão perpétua, combinada com o frio extremo, que pode chegar a menos de 30 graus Celsius, tem um impacto significativo na saúde mental. A vitamina D é um suplemento essencial para a maior parte da população. 2. Melancolia finlandesa. Historicamente, a Finlândia apresentou altas taxas de alcoolismo e suicídio. Embora as taxas de suicídio tenham diminuído drasticamente graças a campanhas agressivas de saúde pública iniciadas na década de 1990, a melancolia, frequentemente atribuída à escuridão, ao isolamento e a um histórico de conflito com a Rússia, permanece um traço cultural reconhecido. A felicidade finlandesa é frequentemente a ausência de infelicidade e um profundo sentimento de contentamento, em vez de uma alegria exuberante. 3. Solidão digital. Embora a conectividade seja alta, a penetração da internet e da telefonia móvel é quase universal, a reserva pessoal se estende à interação social. O termo flash finlandês é usado em tom de brincadeira para descrever um breve momento de interação espontânea antes que o finlandês se recolha à sua bolha pessoal. A solidão, ou a necessidade de espaço pessoal, é valorizada, mas pode se transformar em isolamento na vida urbana. Tecnologia e Nokia. O legado da adaptação. A história económica moderna da Finlândia é contada através de sua capacidade de adaptação tecnológica e da ascensão e queda da Nokia. 1. A ascensão da Nokia. Durante décadas, a Nokia foi a marca mais famosa da Finlândia e seu principal motor econômico, produzindo a maioria dos celulares do mundo. O sucesso da Nokia deu à Finlândia os recursos para investir maciçamente em educação, infraestrutura e startups de tecnologia, catalisando o crescimento de um ecossistema de inovação. 2. A queda e a ascensão. A rápida obsolescência dos celulares básicos da Nokia devido à ascensão dos smartphones, a partir de 2007, representou um golpe catastrófico para a economia.
No entanto, o sistema de bem-estar social atuou como um amortecedor. Engenheiros e desenvolvedores desempregados da Nokia não caíram na pobreza. Eles usaram a previdência social para formar milhares de novas startups. Muitas delas focadas em tecnologia para jogos, como a Rovio, criadora do Angry Birds, e software. Essa resiliência é uma prova do poder da rede de proteção social. Língua e identidade. Suomi. A língua finlandesa. Suomi é um componente essencial da identidade nacional, mas também um fator de isolamento. 1. Singularidade linguística. O finlandês não é uma língua indo-europeia, ao contrário de quase todas as outras línguas europeias, com exceção do húngaro e do estoniano. Pertence à família úgrica, o que torna o seu aprendizado excepcionalmente difícil para estrangeiros e isola linguisticamente a Finlândia. Essa dificuldade, no entanto, fortaleceu a coesão interna. 2. Bilinguismo necessário. A Finlândia é oficialmente bilíngue, finlandês e sueco. A minoria de língua sueca, cerca de 5%, tem direitos linguísticos garantidos. Um legado da história sueca da região. O sueco é obrigatório nas escolas, embora o nível de proficiência e as atitudes em relação ao idioma variem. Curta, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!